Seja bem-vindo à segunda edição do Filter Cyber. A Acespro muda o nome do evento Ecossistema Cyber para Filter Cyber e ganha novo formato, agora 100% virtual, proporcionando assim maior abrangência e participação. Nesses eventos conectamos as demandas às soluções de mercado. A segunda edição do Filter Cyber promove o Fórum LGPD Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Comemoramos os 2 anos de promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Iniciamos um novo ciclo de atividades da Acespro São Paulo. O formato do evento dinâmico proporcionará, através de bate-papos, mostrar e demonstrar as soluções e seus diferenciais. O mediador será o Dr. Adriano Assis Mendes, diretor jurídico da Acespro São Paulo. Convido você agora a visitar a segunda edição do Filter Cyber, Fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Visite o site da Acespro São Paulo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao novo. Olá, seja bem-vindo ao stand do EcoTrust. Vou te mostrar um pouquinho aqui como funciona a nossa plataforma. Antes de qualquer coisa, eu quero te dar um contexto sobre a causa e efeito dessa plataforma existir, né? Então, a gente tem um efeito, que é o efeito que a gente busca evitar, né? Todas as empresas buscam em profissionais, que são vazamentos de dados e ataques cibernéticos, que geram vários outros problemas ali, né, de continuidade de negócios, de prejuízos financeiros, reputação, entre outros. E a gente tem uma causa raiz que ela sempre está presente nesses efeitos aí, que são vulnerabilidades, né? São brechas, que vulnerabilidades elas servem para vários contextos, né? Contextos jurídicos, de segurança, de tecnologia e até na nossa vida, mas aqui eu estou falando de vulnerabilidades relacionadas à privacidade e segurança. E a gente tem uma linha do tempo aqui que ela leva até esse efeito final. Então, as ameaças, elas exploram essas vulnerabilidades, né, que pode ser uma ou várias, que, por sua vez, gera-se ali um risco técnico, que muitas vezes as áreas de TI, de segurança, elas sabem muito bem. Depois, isso gera um risco de negócio. Já essa parte aqui, muitas vezes, ela é invisível para os profissionais técnicos, apesar de não ser a melhor coisa a se fazer, né? Mas o risco do negócio, ele sempre existe, mas às vezes é invisível e às vezes ele é muito claro. Depois você gera ali uma violação de segurança, que gera-se ali uma violação de dados e aí causa esse efeito final. Aqui é um resumo muito rápido do contexto, mas a gente poderia expandir muito mais isso. Mas é importante saber que sempre que existe um risco de negócio, tem um risco técnico antes e que sempre que existe uma violação de dados, você tem uma violação de segurança antes. Tá? E para esse contexto, existem várias soluções de mercado. Então, para cada um desses blocos, existem soluções tecnológicas e que necessariamente tem processos envolvidos também. Então, inteligência contra ameaça cibernética, gestão de vulnerabilidade, gerenciamento de risco. Cada uma desses blocos tem uma dezena ali, ou várias dezenas de soluções, e isso traz uma certa dificuldade das empresas se adequarem a alguns processos ali de segurança e privacidade. O EcoTrust, ele se propõe a ser o Pareto da cibersegurança. Então, a gente busca trazer dentro de uma única solução ferramentas essenciais para garantir o máximo de redução de riscos cibernéticos. Né? Então, a gente tem ali uma média de 40% de uma solução de mercado de gestão de vulnerabilidade. Né? Se a gente for pegar tudo que existe de gestão de vulnerabilidade, a gente considera 40% a gente tem aqui dentro. Gerenciamento de risco, conformidade e governança, dashboard de segurança, um SOC, NOC, detecção de resposta a incidente e inteligência contra a ameaça cibernética. Isso daqui é o contexto do EcoTrust de uma forma aproximada. Né? Isso é o que a gente chama de SOAR, é uma plataforma de orquestração, automação e resposta de segurança. Inclusive, esse termo SOAR, ele foi citado, né, na Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, onde, inclusive, a gente foi uma das referências sobre esse tema. Né? Então, o SOAR ele ajuda você a fazer uma gestão mais alinhada ao negócio da segurança e, consequentemente, trazer ali a garantia de proteção de dados e privacidade
no que tange segurança da informação, tá? E segurança cibernética mais especificamente. Então, dentro do EcoTrust, você vai conseguir ter uma visão 360. Então, esse daqui é o dashboard do EcoTrust, onde você vai conseguir ver algumas coisas, como, por exemplo, uma matriz de risco qualitativa, dando uma visão de negócio relacionada ao risco de cibersegurança. Então, você consegue, por exemplo, fazer uma relação do impacto do negócio versus a probabilidade de uma violação de segurança. Tem alguns rankings que vão te ajudar a tomar algumas decisões. Tem um radar que vai te dar uma visão de continuidade. Temos alguns relatórios estratégicos e com visão de negócio, né? Esse daqui, por exemplo, é a matriz de risco qualitativa que vai dentro de um dos relatórios executivos, inclusive com explicações do que significa isso. Um relatório também de rankings, por exemplo, relacionando a processos de negócio. Então, por exemplo, o processo de faturamento, nesse exemplo, ele está com a nota F de segurança. Então, opa, eu tenho um potencial impacto nesse processo. Os equipamentos que estão home office também. Servidores cloud já estão com a nota E. Então, você consegue começar a colocar ali uma relação com processos de negócio. Implementação e uso simples. O EcoTrust ele tem uma arquitetura, é uma plataforma full SaaS, e ele te traz ali uma implementação muito rápida, porque ele justamente já está praticamente implantado. O que você tem que fazer é conectar nos ambientes tecnológicos que você quer começar a fazer ali, a ter visibilidade de vulnerabilidade e risco. Tá? E isso, uma das partes dessa arquitetura é a integração com os bancos de dados federados. O EcoTrust ele já traz integrado ao NIST, ao MITRE e ao VUNERS, que são bases de vulnerabilidades conhecidas, usadas globalmente, e ele se baseia em CVEs, que são vulnerabilidades conhecidas, que tem um nome específico que o mundo inteiro se referencia, e CVSS, que são os riscos que cada vulnerabilidade traz para o seu ambiente. Isso tudo via API, integração. Por exemplo, como funciona uma CVSS, né? Você que é da área de tecnologia ou segurança sabe disso, mas é importante para uma base de negócio também. A CVSS, que é um método também usado globalmente, ele se baseia muito na explorabilidade daquela vulnerabilidade e do impacto no tripé de segurança, que é a confidencialidade, integridade e continuidade. Então, e disponibilidade, né? Então, isso vai dar uma nota de 0 a 10 e o EcoTrust tem isso por trás dele. Visibilidade de riscos em redes descentralizadas e home office. Então, o EcoTrust tem uma característica interessante, que ele é agentless, ou seja, ele não usa agente em cada dispositivo para te dar visibilidade do risco, e ele também faz uma conexão via VPN SSL, criptografada, muito segura, né, que garante bastante a confidencialidade também no tráfego desses dados sobre segurança. Então, você vai conseguir atingir tanto os ativos internos da empresa, quanto ativos que estão conectados na sua rede via home office de uma forma muito simples e rápida. Integração entre departamentos. O EcoTrust ele traz uma visão de camadas, né? Uma primeira visão estratégica, que é onde a gente representa aqui pelos dashboards relatórios. Uma visão tática, que mostra ali cada ativo da empresa ou cada grupo de ativos e a sua nota de segurança. E uma visão operacional, que é aquela parte técnica, onde você faz os scans de vulnerabilidade, que o EcoTrust já tem nele, onde você detecta ali questões técnicas que depois vão impactar na nota de segurança de cada ativo e começar a fazer uma relação com o processo de negócio, e depois você vai mostrar num dashboard, em um relatório executivo, por exemplo, o que significa aquilo para a empresa. Foco na prevenção e resposta. Então, o EcoTrust está dentro de uma linha do tempo de um ataque ou violação, ele está sempre antes de um potencial incidente, né, na parte de planejamento e prevenção, e ou depois, na parte de investigação e remediação. Ele não está na parte de detecção e reação. Aqui, você vai ter ali todos os mecanismos que você já usa, como firewall, antivírus, EDR, entre outros, IPS, IDS, que toda empresa precisa ter, mas que são de detecção e reação. O que a gente propõe aqui é você elevar o nível de maturidade em cybersecurity, trazendo para planejamento e prevenção, e também investigação e remediação, o que até a Lei Geral de Proteção de Dados ela exige que você tenha, né? Principalmente essas duas frentes aqui. Alinhado com as melhores práticas do mercado e compliance ali, frameworks também, né? Então, o EcoTrust está relacionado, por exemplo, com a ISO 27001, diretamente com esses 5 itens, né? Com a 27701 também, ele tem alguns pontos que dependem desses pontos aqui.
do NIST, que é o Cyber Security Framework, 2 pontos especificamente, lembrando que indiretamente ele atende muitas outras. A resolução 4658, a instrução CVM 612, 3 pontos, PCI DSS, 2 pontos, e a LGPD a gente identifica principalmente o artigo 6, mas principalmente o 46 e o 50 ali diretamente relacionados. E a gente tem o EcoTrust Academy, que é uma academia de treinamentos onde os nossos parceiros e os nossos clientes têm acesso ali a mais de 40 vídeos explicando e dando aula de como funciona tanto a ferramenta, mas também conceitos de cybersecurity, proteção de dados e também contextos que ele vai encontrar no mercado aí para conseguir usar o EcoTrust. E essa é a plataforma, né? Então, a plataforma, a gente já está aqui nela, né? Esse daqui é o dashboard, como vocês viram. Então, aqui, por exemplo, tem um radar que está mostrando que existe um monitoramento contínuo das vulnerabilidades e riscos desse ambiente. Esse ambiente é um ambiente de teste, né? Mas ele tem 17 ativos. Então, se fosse uma empresa de 500 funcionários, teria pelo menos 500 ativos aqui, né? Se for um ambiente em nuvem, então você já vai conseguir ver. Aí as ocorrências, que são potenciais vulnerabilidades ou vetores de risco, que você vai começando a monitorar. Aí aqui você tem 2 rankings que vão dar uma visão dos top principais ocorrências e top ativos mais inseguros. Então, por exemplo, eu tenho esse ativo, que é um IP externo, e aqui a gente fala de ativo tecnológico, né? E que são aqueles que suportam os dados, né? Então, ele está naquela camada de segurança e, acima disso, você tem a camada ali da informação. Então, você vai ver aqui um ativo com nota F, que é um IP, e tem um score, né? Esse score funciona mais ou menos como um score de banco, né? Ele tem ranges que, de acordo com o contexto que esse ativo tem, ele ganha um score que vai dar uma nota ali para simplificar esse score. Então, se eu entrar nesse ativo aqui, por exemplo, cliquei nele, eu consigo ver que a nota de segurança é F, e essa nota ela pode ser de A a F. Ele está na pior nota. E aqui eu consigo ver o histórico dessa nota, né? O histórico dele no decorrer do tempo. Então aqui eu também consigo comprovar que eu estou trazendo segurança contínua, que eu estou cuidando do ambiente para reduzir os riscos ali para proteção de dados e também riscos cibernéticos. Tá? Aqui eu consigo ver o contexto, então eu tenho uma vulnerabilidade crítica, 26 altas, e essas vulnerabilidades, essas ocorrências aqui, elas se baseiam em métodos sólidos de classificação de risco. Como eu te falei, lá na parte de CVSS e CVEs, né, que é baseado no NIST, são métodos globais de classificação de risco. E aqui eu começo a ver, então essa daqui é uma visão tática, né, consigo dar tags, por exemplo, esse ativo aqui tem dados pessoais e dados sensíveis. Depois isso daqui pode aparecer em um relatório. Tem alguns relatórios que a gente vai ver aqui. Aqui embaixo eu tenho a visão operacional. Aqui são os analistas de segurança, os analistas de infraestrutura que vão trabalhar, que vai ser fazendo scan e trazendo ocorrências. Por exemplo, eu tenho uma ocorrência aqui, ó, atrás dessa porta 3306, que tem um serviço de MySQL, que é um banco de dados. Então, eu consigo saber que eu tenho uma exposição de severidade crítica em um dispositivo, em um ativo que ele é um link de internet, ou seja, para fora da minha internet. Então, aqui a chance de eu ter um ataque é altíssima. Né? De eu ter um vazamento de dados é altíssima. Agora, se eu tenho dados sensíveis ou pessoais aqui nesse banco de dados, aí o administrador de rede ali, as pessoas envolvidas no negócio, eles vão saber e vão categorizar aqui depois. Por exemplo, também tenho atrás da porta 443 aqui uma vulnerabilidade alta. Vamos ver essa ocorrência. Vou clicar aqui e vejo que essa ocorrência é um Apache nessa versão que é extremamente vulnerável, que tem todas essas vulnerabilidades conhecidas aqui. E eu tenho aqui as CVEs que me falam já de bate-pronto quando que foi descoberta essa vulnerabilidade. Por exemplo, aqui ó, em 2020 essa vulnerabilidade foi descoberta. Essa daqui em 2019, então tem um método por trás disso e consigo também direto na fonte, através da integração que o EcoTrust tem, ele vai lá nos feeds de vulnerabilidade, nos bancos de dados federados e ver o detalhamento dessa vulnerabilidade que foi reportada no caso aqui dia 1º de abril. E aí você consegue ter mais detalhes aqui, inclusive de como remediar. Tá?
Nessa ocorrência, ele já é como se fosse um ticket, ele tem um número único, um ID único, e você consegue tratar essa ocorrência dando o parecer técnico, né? Então, um analista de segurança, por exemplo, vai preencher o parecer técnico aqui. Opa, cliquei alguma coisa errada. Vai preencher o parecer técnico. E o DPO, inclusive, ele também pode colaborar para essa análise. Então, tem um campo específico para o DPO fazer uma análise de privacidade e no relatório de security ele também já é um parecer relacionado à privacidade. Todas essas informações aqui preenchidas vão estar dentro de um relatório que pode ser de ocorrência, mas também um relatório do ativo ou do grupo de ativo. E eu tenho 3 relatórios. Um relatório detalhado, que esse relatório detalhado vai me dar informações sobre o ativo, onde ele está numa matriz de risco qualitativa, já fazendo a relação com o impacto com o negócio, e vai dar também todos os detalhes das ocorrências. Como isso daqui é um ambiente de teste, ele está executando vários scans aqui, ele tem muita ocorrência. Vamos pegar um relatório menor para a gente abrir mais rapidamente aqui. Então, por exemplo, esse daqui é um relatório resumido. Eu tenho aqui a informação sobre o ativo, quanto que monetariamente eu tenho impacto aqui, né, o estrago que pode fazer no bolso da empresa, o risco qualitativo, no caso extremo, a nota de segurança, as chances de um incidente, baseado na probabilidade, o histórico de ocorrência desse ativo dos últimos 6 meses, onde ele está na matriz de risco. Nesse caso aqui, ele é um ativo que está com risco de negócio extremo, porque ele tem um impacto no negócio alto e a probabilidade de uma violação de segurança quase certa. Então, aqui dá a condição dele em risco extremo. Uma explicação do que significa isso e um glossário explicando cada uma das coisas que existem nesse relatório. O relatório mais detalhado, você vê que ele é bem grande, ele além dessa primeira parte, ele também vai ter as informações de cada ocorrência. Então, por exemplo, olha uma SQL aqui, exposto atrás da porta 3306. E aí você vai ter as informações de risco, o parecer técnico descrito, o parecer de PO, então vai também servir como um entregável de uma empresa que é uma consultoria de segurança ou de um departamento de segurança ou de TI que vai começar a reportar alguém sobre essa questão. Então, o EcoTrust, essa visão que a gente viu, é uma visão de ativo. A mesma coisa pode acontecer para grupos de ativo. Então, o grupo de ativo, você vai ter, por exemplo, o grupo de processos de faturamento, ele também vai ter uma nota baseada na nota dos ativos que ele tem dentro dele. Então, você começa a colocar notas de segurança dentro de contexto de negócio. Também temos um relatório que é um relatório de carta de aceite de risco, né? Dependendo do risco que existe o ativo, você pode emitir um relatório e mandar para um aceite, para assinatura de alguém responsável. Então, veja que eu tenho aqui todos os ativos com a criticidade para o negócio, o risco qualitativo e o score de segurança. E eu tenho aqui uma visão. Outra coisa que eu consigo fazer aqui é fazer os próprios scanners. Então, eu crio o scan aqui, dou um nome, uma descrição, determino uma periodicidade ou sob demanda, quais os ativos ou grupos de ativos que eu quero fazer. Então, por exemplo, processo de faturamento, eu quero que faça um scan a cada 7 dias, de qual contexto? Aí eu vou escolher contexto de rede, malware, DNS, reputação, certificados. E aqui a gente pode abrir mais o leque e até integrar com outras coisas que potencialmente você já tem aí no seu ambiente. Posso vir por categoria também, infraestrutura, sistema. Então, por exemplo, vou pegar aqui um contexto de network e vou escolher um scan de vulnerabilidade avançado. Então, para eu fazer um scan é simples, qualquer um consegue fazer. Dá um nome, uma descrição, escolhe qual é o alvo, o tipo e escopo de sensor de scan e criar scan. Dessa forma, eu faço um scan de vulnerabilidade na rede. E eu tenho um histórico aqui de vulnerabilidades. Tem outros recursos aqui, mas sendo bem objetivo, por fim, eu tenho automação, que é onde eu crio regras com gatilhos para, por exemplo, uma ocorrência. Quando acontecer, no caso de ter uma ocorrência com severidade alta, eu quero, toda vez que isso acontecer, mande um e-mail ou abre um ticket no seu sistema. Ou quero mandar para o DPO, por exemplo, se tiver alguma coisa dentro da ocorrência,
na descrição da ocorrência tiver SQL, quero mandar direto para o DPO, porque quer dizer que um banco de dados foi exposto. Então, você consegue criar gatilhos no contexto que você precisar, tanto de ocorrência, ativo, quanto de scan. Então, se um ativo foi cadastrado que a criticidade para o negócio é alta, opa, quero monitorar isso. Posso fazer alguma coisa aqui. Até mandar um WhatsApp, por exemplo. Tá? Então, basicamente, esse é o EcoTrust. E fico à disposição se você tiver alguma dúvida aí. Obrigado, prazer conhecer você, prazer conhecer a EcoTrust, prazer conhecer a EcoTrust, desculpa, estou cansado já, foram várias visitas aqui no Stands. Se você puder agora parar de compartilhar a tela, eu queria te fazer algumas perguntas só para te conhecer um pouquinho mais e conhecer a EcoTrust melhor, pode ser? Claro. Legal. Vi sua apresentação, ela tem um grande foco em segurança da informação. Isso é uma abordagem que algumas empresas seguiram de se basear em segurança da informação para mapear a LGPD. Mas, na tua ferramenta, dentro do processo de adequação da LGPD, em que momento as empresas clientes devem contratar a EcoTrust? A EcoTrust ela serve para principalmente dois momentos. Um momento de assessment, então, para você conseguir fazer a primeira análise de quais são os pontos mais vulneráveis com relação à segurança do seu ambiente. Então, dentro da LGPD, onde você tem um assessment que, na nossa visão, é de processos, jurídico e de segurança, a gente vai ajudar na parte de segurança e até identificar alguns processos vulneráveis com relação à privacidade. Então, nessa parte de assessment, a gente divide esse assessment em 3 fases, né? A parte de levantamento mesmo, de assessment efetivamente, a parte de diagnóstico disso, e a terceira e última parte dessa primeira fase de plano de ação. Então, a gente consegue ajudar a empresa a saber onde ela vai priorizar, por exemplo, o mapeamento de dados. Então, se eu tenho um ambiente grande, eu consigo priorizar ali onde está com um buraco maior ali, vamos dizer assim. E tem algum perfil de empresa que seja ideal para vocês? Um tamanho de empresa que tem algum tipo de tecnologia, banco de dados, ou vocês trabalham com empresas de todos os portes e tamanhos? A gente atende empresas de todos os tamanhos, mas a empresa que vê mais valor na nossa solução, que a gente consegue entregar mais valor, é aquela empresa que ela já tem uma área de TI consolidada ou que é um prestador de serviço de TI ou segurança, um MSSP ou MSP, que ele presta serviço para outras empresas e ele precisa dar ali um nível de maturidade mínimo ali, ou até mediano, ou até avançado, para a segurança da informação. Então, empresas diretas acima de 100 funcionários, que é o que a gente chama de mid-marketing, e prestadores de serviço que atendam tanto pequenas empresas quanto grandes empresas com consultoria de segurança. Entendi. E para esses seus clientes atuais que já optaram por começar os processos de conformidade na LGPD, você pode citar algum dos benefícios e desafios que eles tiveram na implementação da LGPD para os profissionais pessoais dentro de casa? Sim. Os clientes que já estão utilizando para projetos da LGPD, o primeiro valor que eles veem é conseguir olhar para o lugar certo ou para a prioridade que ele tem com relação à privacidade no ambiente dele. O EcoTrust vai dar um mapa de risco para ele, e aí ele vai lá naquele mapa de risco qualitativo e vê o que eu tenho de cenários tecnológicos que são de risco extremo para o meu negócio. E aí ele foca em direcionar os esforços de todo o contexto da LGPD para isso, ou que estão relacionados com isso, e com isso ele tem uma eficiência interessante. E o outro ponto para ele conseguir sustentar a privacidade, né? E a gente entende que a privacidade ali, ela é muito sustentada pela segurança, até por isso o nosso foco nesse tema. Você falou de empresas aí com mais de 100 funcionários, e para esse tamanho de empresas, para empresas que têm 100 funcionários ou mais, você consegue dizer qual que é o tempo médio de implementação de um programa ou de um projeto de LGPD para esse tipo de situação, com as suas ferramentas? Legal. O projeto LGPD ele é bem abrangente, ele é bem grande, né? Na parte que a gente entra, que é nessa parte inicialmente do assessment, uma empresa, se a gente for falar de 100 funcionários, a implantação do sistema para dar uma primeira foto, a gente demora poucos dias, menos de uma semana para fazer.
E essa foto vai gerar um diagnóstico, que aí demora mais alguns dias. E aí o grande lance é o plano de ação, né? Então, o plano de ação do que ele tem que remediar ou priorizar, que faz parte do projeto também de adequação LGPD, depende muito do contexto do cliente, né? Mas não é algo rápido. Não dá para fazer uma coisa com estalar de dedos. É um projeto, o projeto de LGPD completo que os nossos clientes praticam, ele leva ali alguns meses, né? Porque ele realmente demanda de mapear não só a segurança, mas mapear os processos de negócio, também ver os riscos jurídicos envolvidos e tudo que a LGPD pede lá. Então, o projeto ele dura pelo menos 6 meses. 6 meses, legal. Tá. Tá dentro do que a gente tem visto aqui também. Caso um associado da CESPRO queira saber mais sobre as soluções da EcoTrust, a gente pode compartilhar os seus dados com eles? Você consente que a gente compartilhe seus dados? Para falar uma palavra da LGPD agora, a gente pode compartilhar seus dados com nossos associados? Claro, pode sim. Fiquem à vontade. E você vê você consegue ver algum benefício, oferta ou vantagem que a gente possa oferecer para os associados da CESPRO que quiserem testar ou utilizar a sua plataforma e ferramenta? Sem dúvida. A gente consegue criar uma condição especial tanto no programa de parceria para empresas de TI e de segurança. A gente tem um programa que é o Service Provider Partner, então a gente entrega o EcoTrust através dos nossos parceiros também, e a gente tem um programa, então a gente consegue tanto ter uma condição especial nesse programa, quanto já colocar esse parceiro num nível de precificação diferenciada por ele fazer parte aí da associação. Legal. Para o cliente final, a gente também pode fazer isso, tá? Bacana. Vinícius, sua empresa oferece também o serviço de consultoria sempre ou você trabalha com parceiros que podem fazer essa consultoria e implementação? Nós treinamos parceiros para fazer isso, mas pontualmente quando o cliente quer, né, e não existe um parceiro envolvido, a gente pode fazer um trabalho de consultoria pontual e depois a gente direciona para um parceiro dar continuidade à sustentação de segurança. Bacana. Bom, falando um pouquinho da CESPRO, não sei se você conhece a CESPRO já, a CESPRO São Paulo é parte da Federação ANSESPRO, uma das entidades mais antigas na parte da área de tecnologia da informação como um todo, são mais de 40 anos já, e 2.000 associados, né? Nossa última pergunta para você, eu queria saber se você acha que privacidade, proteção de dados pessoais é uma modinha ou é uma tendência que chegou para ficar? Eu acho que não é nem uma modinha e nem uma tendência, eu acho que é uma realidade e que agora a gente está trazendo mais à tona, mas é uma realidade que já deveria estar aí na nossa atenção há muito tempo. Então chegou para ficar sim a nossa atenção, mas a privacidade é algo que já existe e que já precisa ser tratada com a importância que merece. Bacana. A gente concorda também, a CESPRO concorda, e a CESPRO tem de perto acompanhado esses movimentos legislativos e do mercado como um todo, tanto em relação à LGPD quanto da NPD. Nós participamos ativamente da evolução dessa lei e temos acompanhado aí os próximos passos com uma certa ansiedade também. Se vocês quiserem saber mais sobre a CESPRO, podem mandar um e-mail para a gente ou seguir a CESPRO São Paulo nas redes sociais como um todo. Vinícius, muito obrigado. EcoTrust, muito obrigado. Espero que a gente possa voltar a se ver no seu stand em breve. Muito obrigado. Prazer.